Tá aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje nós estamos com ele, que faz tempo que não dá o ar da sua graça aqui entre nós, Eduardo Moreira. Exatamente. Eu tô trazendo hoje o Edu aqui para vocês para comentar algo que, me incomodou bastante, porque vocês sabem, eu sou um defensor da Petrobras, acho que nenhum país consegue desenvolver, né, dentro das relações capitalistas de produção, a sua economia, sem uma grande empresa que possa capitanear esse desenvolvimento, e a Petrobras é essa grande empresa. Então, na minha interpretação, o Brasil depende muito de uma Petrobras grande para ser um Brasil grande e forte. Por quê? Porque a Petrobras, ela pode desenvolver aí um ramo gigantesco, produtivo, complexo, sofisticado, que é o que a gente precisa, né? É o que a gente precisa para conseguir aumentar a tal da produtividade, não é isso? É isso. Quando você vê o economistazinho lá, ortodoxo, liberal, falando que os salários são baixos no Brasil porque a produtividade é baixa, concorde com ele. Mas diga para ele como que o padeiro, como que o barbeiro, como que o vendedor da lojinha de roupa vai ser mais produtivo. A produtividade é importante, mas o que você produz interessa. Aliás, é determinante para a produtividade. Então, se a gente quer ter mais produtividade, a gente precisa de empresas como a Petrobras, cada vez mais fortes e mais atuantes. E a Petrobras, nos últimos dias, sofreu um ataque violento, mídia de massa aí, enterrando, pelo menos por um dia, né, as ações da Petrobras, um escarcéu, um auê, né? Então vamos ver aqui o vídeo do Edu, né? O Edu está trazendo um vídeo aqui para gente intitulado Entenda o que está por trás dos ataques do mercado à Petrobras. E eu aproveito para lembrar todo mundo que se você gosta do conteúdo do Eduardo Moreira, do ICL Notícias, e quiser fazer algum curso que o ICL Notícias oferece, em todos os vídeos, em todas as lives aqui do canal, sempre no comentário fixado vocês encontram um link para entrar no universo ICL. Então você entrando por ali, e se um dia você se matricular em algum dos inúmeros cursos do ICL, aí você também está dando uma ajuda aqui para o canal. É uma forma de ajudar a manter a nossa programação também. E eu acho muito massa o trabalho que o ICL vem fazendo. Tem muito curso bacana lá. Escolha um que você se identifica. Tenho certeza que você vai gostar. Mas, sem mais enrolação, vamos ver aqui o que o Edu tá falando e bora pro vídeo. Petrobras, está todo mundo falando besteira, porque existe uma disputa pelo poder, onde, de um lado, está o Ministério das Minas e Energia, que é tocado por um delegado, gente, do Centrão, com a equipe que é quase toda a mesma equipe da época do Bolsonaro. Vamos deixar isso claro. Que é uma turma que está alinhada com os interesses do mercado financeiro. O Ministério das Minas e Energia no Brasil está alinhada com os interesses do mercado financeiro. E com discurso para conquistar a esquerda, no discurso. E na Petrobras, você tem o Jean Paul Prat, que está lá cumprindo uma determinação e uma visão do Lula. Ou alguém acha que o Jean Paul está lá brincando de fazer o que quer todo dia? E aí o que aconteceu? A Petrobras teve um resultado agora. Antes, uma premissa importante. Assim, uma coisa é a opinião que eu tenho em relação a como deveria ser a Petrobras. A outra é o que é a Petrobras. Eu, Eduardo, e eu vou colocar aqui para ficar escrito, eu acho que a Petrobras deveria ser 100% estatal. Sem dúvida, tá? Sem dúvida, né? Isso aí eu vou concordar 100% com o Edu. A questão política do Ministério de Minas e Energia, Lula, Jean Paul Prats, né? Jean Paul Prats, eu sempre acho um trava-língua falar o nome do cara, mas enfim. Eu vou comentar mais adiante que eu acho que o imbróglio tá aí. E a gente também tem que entender o que é Petrobras para nós, brasileiros, então no sentido do que a gente busca, do que deveria ser, de como é que o Lula instrumentalizou isso ao longo da campanha, como é que ele está fazendo isso no governo, a posição do presidente Jean Paul. Outra coisa é aquilo que a Petrobras é já há muito tempo, como que ela foi cooptada pelo mercado, porque embora o governo ainda tenha controle, a gente sabe que os lucros já são privados, há uma estrutura de privatização
em andamento há décadas na Petrobras, embora isso nunca tenha se concretizado. Entretanto, o mercado já colocou os seus tentáculos na Petrobras e hoje há uma disputa ali. E é uma disputa que, para mim, é o centro da questão, é o olho do furacão. E não é fácil, não é fácil. Então, o Edu está começando aqui numa linha que eu já acho a linha correta. Como é dizer claramente, olha, o que deveria ser a Petrobras? Né? Ou até para aquilo que ela foi criada, se você quiser. Outra coisa é o que ela se transformou e em que pé está a disputa política lá dentro agora. E eu acho que é fundamental a gente entender, porque, repito, é tarefa defender a Petrobras. Independente dos problemas que a gente possa identificar ali, e é fundamental identificar esses problemas, é nossa tarefa defender a Petrobras. Então, bora ver o que o Edu vai falar aqui. Assinado, Eduardo. Eu acho que a Petrobras deveria ser 100% estatal. Assina embaixo nessa também. Como eu acho que o sistema financeiro deveria estar na mão do Estado. Essa aí é a afirmação que eu mais gosto do Edu, porque eu também... Tem vídeo meu dizendo isso aqui há, sei lá, 4, 5 anos atrás já. É absurdo que exista uma instituição privada com o poder de criar moeda. E é basicamente isso que os bancos fazem. Então, como isso não vai ser estatal, né? Como que não? E eu acho ousada essa posição do Edu, mas é sempre bom a gente subscrever porque é isso mesmo. Mas a Petrobras, ela é 100% estatal? Ela não é 100% estatal. Ela é uma empresa de economia mista que tem como maior até bloco, apesar de ter o controle na mão da União, você soma BNDES-Par com o que está de ações na mão da União, etc., são 30 e poucos % das ações totais, mas das... Eu até achei que era mais, é bom eu ter esse dado atualizado. Ele vai falar da Golden Share, tá? Que mesmo que não haja o controle acionário majoritário, vamos dizer assim, quando essas ações foram vendidas, tá, e é bom a gente salientar isso, o governo criou, então, as chamadas ações preferenciais, né, que dão direito ao controle administrativo da empresa. Essas estão na mão da União, tá? Então, por isso que o governo ainda indica a presidência, por isso que ela ainda é uma estatal, tá? Embora o lucro já não esteja mais majoritariamente na mão do Estado. Mas por que eu não estou aqui querendo dar ênfase para esse ponto? Porque é importante a gente entender que boa parte, tá, daquilo que é repartido de dividendo, né, para os acionistas da Petrobras também volta para a União. E isso também tem a ver com o cerne da discussão. Por que isso virou um problema também para o governo? Porque para o acionista, tá, gente? Para o acionista estrangeiro, para esses grupos privados, eles querem espoliar a Petrobras. O que eles querem é que aconteça na Petrobras o que vinha acontecendo na Petrobras no governo Temer e aprofundado no governo Bolsonaro. Que é o quê? Excesso de investimento. Então a Petrobras deixa de crescer, de se expandir, de se manter atualizada, se manter como uma empresa de ponta. Se você para de investir, com o passar do tempo, a empresa vai perdendo competitividade, vai perdendo produtividade e eficiência em relação à concorrência. Então esse era o objetivo. Para de investir, entrega tudo que dá e até o que não dá de dividendo, se possível, faça o que estava sendo feito. Pega empréstimo para pagar dividendo, tá? Se vende, né, seja em bloco, seja fatiando, vai eliminando, queimando ativos e passa a fazer uma política que mina as bases operacionais da própria empresa, praticando um preço além daquilo que a Petrobras já poderia praticar. Para quê? Para que as empresas privadas que vão adquirindo esses ativos da Petrobras durante esse movimento de expoliação possam se manter operacionais em meio a um país continental com uma gigante monopolista, né, uma vez que há um monopólio natural do setor de petróleo e gás, onde, no caso brasileiro, a Petrobras exerce o controle. Então, o que deveria acontecer, aos olhos do mercado, na Petrobras, é o que estava acontecendo. Porque isso, com o passar dos anos, inviabilizaria completamente a empresa, que não teria outro destino a não ser 100% privatizada, e o nosso mercado ficaria na mão de um oligopólio, né, de um pequeno grupo de empresas que controlariam aquilo que antes era da Petrobras. Tá? Isso é o que estava sendo posto em prática. Tá?
E esse seria o destino inevitável. Por quê? Porque de outra forma, você teria que privatizar inteira a Petrobras. E isso geraria uma batalha política difícil de fazer a população engolir. Porque a ideologia vai até certo ponto. Depois fica mais difícil. Do jeito que estava sendo feito, logo, os argumentos para a privatização total seriam muito mais fortes, porque você teria prejuízo, você teria ineficiência, que seria construída naquele processo, se aquele processo continuasse sendo levado a cabo. Esse processo acabou quando Lula ganhou? Não. Mas puxou o freio. Se criou ali um empecilho para a manutenção dessa dinâmica na Petrobras. Tá? Então, hoje, a batalha política está muito quente ali. Porque tem setores do governo que querem impedir que isso continue acontecendo. Há setores do mercado que já se apoderaram de grande parte da Petrobras e que tem muita influência nesse jogo. E há, inclusive, setores do governo também que estão pró-mercado. Que é isso que o Eduardo está aqui chamando de centrão, né, que a gente sabe que é a nossa direita tradicional, que ainda é fundamental para tal governabilidade. O Lula compôs com esse centrão, porque vamos entender uma coisa, na nossa democracia de cooptação, tá? Porque de coalizão uma pinóia é de cooptação, o centrão é sempre governo, e sempre o será. E ele está lá na Petrobras, está lá no Ministério de Minas e Energia, e está no Ministério da Economia também, que cooptou ali os setores mais governistas com a ideologia do mercado que o Lula acha que deve seguir. E aí começa a haver contradição entre o que o Lula pensa politicamente e aquilo que o mercado permite. Eu já vou falar dessa parte, eu vou deixar o Edu falar um pouco mais, porque é aí que tem também um boi na linha. Além do mercado ter já se apoderado da Petrobras e está continuando com seus interesses, mesmo que haja alguma resistência por parte do Lula, e acreditem, eu acho que há, tá? Eu vou aqui defender o Jean Paul. O Jean Paul não é nem um revolucionário, mas assim, hoje ele é um elemento de resistência. É tímido? É. É. É pouco ousado? É. Negocia demais? Vai até onde não dava para ir? Nossa, eu teria um monte de críticas, mas assim, gente, eu tenho medo no atual ambiente político, se a gente pede a cabeça do Jean Paul, pode aparecer ali um pior. Hoje, na atual conjuntura, com o governo rebaixado do jeito que está, se o Jean Paul cai, é mais fácil vir alguém do partido do presidente do Senado, lá do Rodrigo Pacheco, tá? PSD, né? Ou pode vir alguém desse centrão, alguém do Minas Energia, tá? Que é o grupo mais pró-mercado que está infiltrado na Petrobras. Se hoje o Jean Paul cai, é mais fácil entrar um desses, na minha avaliação. E isso seria pior para a gente. Então a gente tem que buscar tensionar o ambiente político e fortalecer o grupo que quer mais ousadia, no sentido de estatizar a Petrobras e não o contrário. E não o contrário. Porque, por exemplo, se depender da questão econômica do grupo do Haddad, cooptado há horas pelo mercado, eles precisam desses dividendos da Petrobras. Entendem, gente? Por quê? Por causa da porra lá da regra de déficit zero do Haddad. Então vejam, espolhar a Petrobras pode ser curto-prazista na mentalidade uspiana do Haddad, algo a ser defendido. Isso prejudica ainda mais a posição de quem quer impedir a continuidade do espoliamento da Petrobras. O ataque da mídia foi violento, o ataque do centrão, que a gente sabe que são os políticos fisiológicos pagos pela grana do mercado, foi violento. Quem é que está do lado do governo nisso? Governo, entre aspas, porque parte do governo também está ajudando nessa pressão. Quem é que está do lado, então, para ficar melhor aqui, da Petrobras, dos brasileiros nisso? Esse é o ponto, tá, galera? É mais de 50%. Mas o maior bloco de acionistas, por acaso, é investidor estrangeiro. Que só mais um detalhe para você, irmão, aculturar, que é importante. Quando você lê investidor estrangeiro, não é só gringo, não. É tipo esses que tem brasileiro com dinheiro em paraíso fiscal também conta. Se lembra onde é que estava o dinheiro do Paulo Guedes? Se lembra onde já deixou o dinheiro o presidente do Banco Central? Então, isso conta como investidor estrangeiro também. Então, vamos lá.
A Petrobras, ela é uma empresa que está sujeita às leis que regem as empresas de capital aberto. Ela está sujeita à lei das SAs. Então é o seguinte, ela faz o que ela tem que fazer durante o ano, ela tem a receita dela, ela tem aqui o custo dela, e o custo dela, vamos dividir até para culturar as pessoas, basicamente dois custos principais. O custo operacional. O que é custo operacional? O salário das pessoas, é o quanto tem que botar para fazer manutenção das coisas dela do dia a dia. E importante sobre o custo operacional, também quando a gente vai falar de Petrobras, a direita em peso, sobretudo essa histérica, vive falando do prejuízo que o governo Lula, que o governo Dilma deu na Petrobras. A Petrobras jamais trabalhou com prejuízo operacional. Tá? O que nós tivemos foi um prejuízo de bolsa, de perda de ações na bolsa. A Petrobras, no auge da crise, mesmo no auge da crise, jamais trabalhou em prejuízo operacional, que seria o mais grave. Ela sempre se pagou e sobrou. Custo para a empresa operar. A gente chama isso de OPEX, que é Operational Expenditures, custo operacional, e tem um custo que chama de CAPEX, que é Capital Expenditures, que é o quanto você gasta, que é o que a gente chama de investimento, para construir navio novo, para construir plataforma, para construir uma planta nova. Esse de investimento é o que estava zerado no governo Bolsonaro, e é tragédia manter isso zerado, tá? Tragédia, por quê? Porque no passar do tempo você perde competitividade, tá? E é justamente isso que o mercado quer, porque uma empresa menos competitiva, menos eficiente, começa a não dar o lucro que deveria, começa a não conseguir se manter no mercado, e aí você pode privatizar. É aquela coisa, precarizar para privatizar. Isso é filme velho e todo mundo já sabe como é que funciona. Isso aqui é o investimento, tá todo mundo falando que a Petrobras tinha que investir mais. O que sobra, isso aqui que é o lucro, é o seguinte, a lei te manda distribuir isso. Um pedaço você é obrigado a distribuir direto e o outro pedaço você pode guardar para uma reserva de dividendos. O que é reserva de dividendos? Quando as coisas estiverem ruins, e esse mercado muda muito, o preço do petróleo sobe, tem guerra, o preço do petróleo cai porque não sei o que, a OPEP falou isso, a OPEP falou aquilo, Rússia falou isso, Rússia bloquearam o gasoduto da Rússia. E esse ponto do Edu é o seguinte, tá? Como é que você diminui a parcela de dividendos? Aumentando a parcela de investimento. É tranquilo fazer isso, tá? Seria melhor se não tivesse submetido à lei das SAs, mas enfim, é aquilo que a gente falou no início, uma coisa é o que deveria ser a Petrobras, outra coisa é o que ela é, não é isso? Ela é assim. Podemos lutar para ela deixar de ser assim? Podemos, mas hoje ela é assim, e como é que a gente faz para reduzir dividendo? Aumentando investimento. Confusão toda, sobe e cai, preço do petróleo, do gás natural, etc. Então, para você não pagar um ano um monte de dividendo, o outro pouco, é normal que essas empresas tenham uma reserva de dividendos. Então você paga um pedaço de dividendo agora e guarda o resto para no ano que for pior, você poder usar essa reserva que você tem para completar. A Petrobras, ela funciona com planos estratégicos de 5 anos. O plano estratégico dela no governo Bolsonaro era o plano 22-27. Quando esse governo assumiu, se anda um para frente, passou a ser o plano 23-28. Você sabe quanto aumentou a previsão de investimento em relação ao que o Bolsonaro estava querendo investir e o quanto o novo governo colocou como plano estratégico para investir? Aumentou 38%. O ano passado a gente comentou aqui quando saiu o planejamento estratégico da Petrobras. E a nossa avaliação aqui era que veio bom. Não veio excelente, né? Porque a expectativa era grande, sobretudo do setor petroleiro, que defendeu a eleição do Lula e que participou da organização do conselho, enfim. Mas a avaliação é que havia vindo um bom plano, justamente por causa, não só disso, mas principalmente por causa do aumento do investimento. Porque isso significa, gente, quando aumenta o investimento, significa emprego, significa tecnologia, significa aumento de produção, aumento de produtividade. Então, você ganha escala, você ganha amplitude de rede. E a gente tem que lembrar que a Petrobras ela tem um efeito na economia que é o seguinte, quando ela decide fazer uma nova perfuração, imaginem a cadeia produtiva que ela movimenta, né? De diversos setores diferentes. Então, aumentar o investimento é fundamental. E cada vez que se aumenta o investimento, você também aumenta os custos fixos, não é isso? Você aumenta o número de funcionários, você aumenta o número de plantas a manter,
por outro lado, aumenta a produção, aumenta o valor daquilo que é vendido pela empresa. Então é importante para a empresa, sim, que haja investimento. Está falando que aumentou quase 40%. No ano passado, de 2000... Grava esses números, irmão, para a galera parar de falar besteira e tu não cair no conto do mercado financeiro que está escondido ali atrás do Ministério das Minas e Energia. Minha visão da história. Mas é isso aí. Aí, porra, eu vou assinar embaixo. Desde o início, desde do que o Lula assumiu, eu tô comentando aqui, galera, quem tá mandando, tá, a Petrobras no jogo político ali de cooptação para montar a governabilidade do Lula, a Petrobras foi entregue pro PSD, que foi o instrumento partidário que organizou, né, os interesses do Centrão na Petrobras. E quando a gente fala em interesses do Centrão, é a nossa direita tradicional, que é a voz do mercado, gente. A gente fala em mercado, é o capital. Então nós estamos falando ali do capital nacional. Então o pessoal que trabalha no mercado financeiro, que é muito forte no Brasil, que trabalha relacionado ao agronegócio, que também é ligado ao mercado financeiro, vamos entender que não há essa separação no Brasil, tá? Eles estão tudo junto. Então, na verdade, é o tal mercado, né? É a nossa burguesia nacional, que sustenta as eleições dos nossos políticos de direita, que a gente chama de centrão, né? E quem está organizando os interesses desse centrão, no que diz respeito à Petrobras, é o PSD. Então, vejam, a pressão vem daí, tá? Essa é a pressão que a gente tem que tentar derrubar, ou pelo menos contrabalançar. O ano passado, 2023, era um ano que já estava orçado. Porque tu não começa, aí começou as Petrobras, aí assina contrato, faz não sei o que, gasta. Tu cumpre uma coisa que foi planejada lá atrás. Então o ano passado foi um ano planejado no governo Bolsonaro. Mesmo assim, os investimentos da Petrobras subiram em 23. Em relação a 22, é até engraçado, porque adivinha quanto que subiu os investimentos? De 23 em relação a 22, subiu 21%. Legal, né, a coincidência. Ano passado subiu 21%. Isso aí é o boomer dentro do Edu falando. Mas tudo bem, camarada. Vamos lá, você tem crédito. Em relação ao que tinha antes. Aí a galera chega e fala o seguinte, não, mas é um absurdo isso, não sei o quê, porque tem que investir mais. Já está aumentando 38%. Só que a Petrobras, o Jean Paul Prat, ele não pode chegar e falar o seguinte, olha só, eu vou investir 150%. O cara é o seguinte, esse cara vai preso. Porque esse cara está sujeito. A lei das SAs, ele está sujeito, infelizmente, ao que ele tem que entregar para os acionistas. Ah, vai mudar o PPI completamente, não sei o quê. Do jeito que a empresa pode, se for provado que ele operou contra o interesse dos acionistas, o cara está ferrado. Tem limite legal do que o cara pode fazer. Eu não estou querendo defender cegamente, estou querendo trazer como funciona na prática. Por isso que eu fiz questão de começar dizendo que o que eu defendo... É isso aí. E eu quero só fazer um adendo aqui. Tem gente dizendo, porque o PPI não acabou. Acabou, gente. Acabou. Tá? Aquela formatação de preço não existe mais. Mas quando a gente olha os dados, a gente vai ver que, de certa forma, o preço dos combustíveis segue acompanhando o preço do mercado de exportações, o preço do dólar. Lógico, gente. É lógico. Tá? Por causa disso que o Edu está falando e pela própria estrutura do mercado, né, de derivado de petróleo, que é impactada pelo preço do dólar, e a Petrobras como SA não tem como fugir disso. Tá? Mas não há mais aquela formatação específica, tá? Aquela formatação específica não há mais. Agora, se você quer uma formatação que não seja sujeita ao dólar, você tem que reestatizar a Petrobras, tá? Então nós não temos hoje isso. É uma Petrobras 100% pública. Isso é o que eu defendo. Essa é a minha defesa. Mas aí você chega e fala, ele tem que investir mais. Aí beleza, mas vai investir quanto no ano que vem? Investe tudo que a Petrobras tiver e a gente fica sem distribuir dividendo nenhum. Primeiro, você não consegue investir. Para você investir, você tem que ter fornecedor. Para você fazer navio, para você fazer plataforma, para você perfurar poço, para você fazer planta de refino, você tem que ter peça, você tem que ter aço, você tem que ter cabo, você tem que ter gente para trabalhar, você tem que ter gente qualificada para trabalhar. Então, você não consegue, por incrível que pareça, você não consegue investir 10 vezes mais porque você não tem onde investir. Segundo, como é uma empresa de capital aberto, ele não pode investir em qualquer coisa, senão ele é punido legalmente. Então, para o investimento poder ser feito pela Petrobras, dado que a Petrobras tem acionistas, esse investimento ele tem que apresentar
uma expectativa de retorno financeiro, que é assim que funciona o capitalismo, que justifique o investimento. Então ele não consegue. O que, na minha opinião, a gente deveria fazer? Pagar a dívida da Petrobras, porque a Petrobras tem uma dívida enorme. Quem fala isso também não sabe nada. E a esquerda adora falar isso. E por que não sabe nada? Você sabe quanto custa a dívida da Petrobras? Quanto que ela paga em dólar por ano pelo dinheiro que ela pega emprestado? Ela pega o dinheiro emprestado a mais ou menos 6,5%. Está um pouco mais alto, está 6,9%. Mas em média 6,5%. Você sabe quanto que a ação da Petrobras dá de dinheiro para os sócios em relação ao patrimônio da empresa? Põe na tela, por favor, o gráfico que eu coloquei. Põe aqui o gráfico, que é aquele gráfico aqui do... Enquanto eles procuram o gráfico ali, gente, toda mega empresa, toda, não só do setor de petróleo e gás, toda mega empresa trabalha com dívida. Isso já é do capitalismo, tá? As grandes empresas sempre carregam uma dívida, entendeu? Carregam uma dívida. E quanto maior a empresa, maior o montante dessa dívida. Tá? Os valores absolutos são maiores. A questão é o custo de carregamento dessa dívida. Todas as empresas calculam isso, de modo a esse custo ser um custo operacional tranquilo que não comprometa, né, o crescimento da empresa, a lucratividade da empresa, ou que não comprometa muito, ou que seja um comprometimento calculado, mas enfim, olhar a dívida da empresa, né, por si só, é capitalismo, gente, é capitalismo. Todas as grandes empresas trabalham com dívida, tá? Aqui, esse gráfico. Isso aqui é o seguinte, qual o resultado desde 2021, tá? Para cá. O resultado da Petrobras, você tem o resultado trimestre a trimestre aqui, tá? Então não é por ano, é trimestre a trimestre. Aqui o quanto que é o valor do patrimônio líquido da Petrobras e aqui o quanto, vamos supor que você abriu uma padaria, você botou 100 mil reais na padaria. Se a padaria deu 20 mil reais, o retorno no quanto você investiu foi 20%. É essa conta aqui de baixo. O quanto que ela dá de retorno para os donos. Aqui, o quanto que ela dá de retorno para os donos nos últimos anos? Chegou a ficar acima de 40%. E agora está em 20%. Meu irmão, qual o sentido de você repagar uma dívida se você está pegando dinheiro a 6,5% e você está investindo esse dinheiro a 20%? Você vai devolver essa dívida? Porque para você devolver essa dívida, você vai ter que diminuir, gastar dinheiro para isso. Não. Se tem um lugar para tu pegar dinheiro a 6 e investir a 20, isso que é a alavancagem. E se você faz alavancagem, quando o retorno sobre capital é muito maior do que o custo da dívida. Então, o que o governo... Agora o Edu desenhou ali o que eu tentei explicar antes, tá? É isso. Né? Por isso que todas as grandes empresas têm dívida, porque tudo vai daquilo que ela está gastando para contrair a dívida do que ela está ganhando com os investimentos. O que tinha que fazer? Ele tinha que ter menos dívida ou ele tinha que ter mais ação? Ele tinha que ter mais ação. O governo tinha que recomprar as ações da Petrobras. E ele recomprou. No ano passado ele recomprou em torno de 3 bilhões de reais, o que o outro governo não tinha feito. Só que tem que comprar muito mais do que isso. Para mim, tinha que recomprar tudo. Para mim, tinha que ser 100% pública. Então não adianta falar que tem que sair da dívida. É uma decisão burra economicamente, sair da dívida. Uma decisão inteligente e aí sim uma decisão verdadeiramente progressista, uma decisão verdadeiramente de esquerda é recomprar as ações da Petrobras de volta. E aí tem dinheiro para isso, que é o dinheiro do resultado da Petrobras. E aí tem resultado para poder justificar essa compra. Porque se o país consegue... Porque assim houve esse auê todo, tá, gente? Porque a Petrobras anunciou uma repartição de dividendos menor que aquilo que o mercado esperava, ou aquilo que já estava acordado a partir do que vinha sendo feito. E aí foi anunciado que a Petrobras ia quebrar, porque agora o governo está metendo a mão nos dividendos da Petrobras. Está pagando a menor para os acionistas. Tá? E aí, como já está no final do vídeo, é importante a gente dizer o seguinte, tá? Isso é absolutamente absurdo, ridículo, estúpido, porque vejam, mesmo esse valor a menor fez da Petrobras a empresa do setor que ela compete que mais repartiu dividendos no mundo. Vocês entenderam? Mesmo entregando menos do que, entre muitas aspas, deveria para o mercado, ainda assim a Petrobras foi a empresa que mais repartiu dividendos no mundo do setor que atua. Então, assim, é bizarro. O que foi
construído em termos de lucro da Petrobras mostra, na verdade, uma saúde absoluta da empresa. E isso foi divulgado, tinha gente no Twitter dizendo, olha, vou vender, tem que vender, tem que vender. Nesse momento que a mídia de massa a serviço do capital faz isso, porque isso é um terrorismo para fazer pressão política e movimentar lá os seus cães de guarda do Centrão para interferir na administração, a ideia era aproveitar esses momentos de terrorismo e entrar no mercado comprando. Ah, a ação caiu, então agora nós vamos comprar. Quem que vai comprar? O governo. O governo tinha que entrar comprando. Compraram pouco, tinha que comprar mais. O problema é que se o governo entra comprando forte, né, fora de um movimento como esse, de queda pontual, isso vai fazer uma valorização da ação, né? Vai fazer com que o governo pague mais pela ação. Então eu ainda defendo que essas compras elas aconteçam em momentos específicos, de maior margem para isso no mercado. Mas o governo tem que comprar. Só que é aquele negócio. O Lula tinha essa visão, pelo menos de discurso na eleição. Se você vê o discurso do Jean Paul Prats, por mais que você ache tímido, ele também tem esse discurso de uma Petrobras grande, nacional, empreendedora. Só que como é que você combina essa ideia de investimento na Petrobras, de Petrobras grande, com a ideia que o mercado tem para a Petrobras de espoliar, fazer ela falir, vender os seus ativos e encampar esse mercado brasileiro? Como é que você combina esse interesse com o interesse do Centrão, que é o instrumento político da direita, que hoje manda no Conselho Administrativo da Petrobras, que manda no Ministério de Minas e Energia? Ainda mais quando esse discurso do Ministério de Minas e Energia a serviço da direita vai contaminar também o Ministério do Haddad, que vai chegar e vai dizer, poxa, mas nós estava contando com esse dividendo aí também para fazer o tal do déficit zero lá. Agora nós vamos ter que dar um jeito aqui. Então, na verdade, esse é o centro da disputa, gente. A Petrobras está muito bem, obrigado. E só quem se ralou nessa histeria criada pela mídia foram as sardinhas do mercado. Porque os tubarões, esses não são bobos. Quem vendeu a ação da Petrobras por causa da bobajada aí da mídia nos últimos dias, vendeu, e quem comprou foi os tubarões, porque esses sabem que isso é bobagem, porque o que tem de concreto a respeito dos indicadores econômicos da Petrobras é muito sólido. Então é a sardinha vendendo para o tubarão comprar, e o tombo de um dia virou ganho do outro. Agora nós temos que fazer esse debate. Tá? E nós temos que lutar para fazer pressão contra o PSD, contra o Centrão, contra o Haddad, contra o mercado, contra o capital, contra a Faria Lima, em favor dos petroleiros, em favor daqueles que querem uma estatal forte para capitanear o nosso desenvolvimento. Consegue pegar dinheiro emprestado também abaixo de 7% para investir a mais de 20%, por que o país não faz isso? E aí o dia que a Petrobras for 100%, aí não tem discussão, porque aí o dividendo é todo de todo mundo. Mas enquanto a Petrobras for uma empresa de capital aberto na Bolsa, não adianta a gente ficar com verborragia, dando gritinho para cá e para lá, dizendo que tem que investir mais, porque tem limite do que a galera que está lá pode fazer, para a galera que está lá não toma... Tá certo que ele falou, tem limite, mas dá para ir além. E todo esse griteiro aí é justamente porque o governo tentou ir um pouquinho além. Uma multa gigante, não ser preso e não ficar completamente, enfim... liable, né? Quer dizer, passível de receber essas punições todas. E recebe, né? Pessoa física. Quando chegou na hora dos dividendos, eles pagaram os dividendos obrigatórios, os 72 bi, e aí o resto, o governo falou o seguinte, vamos reter tudo. Os representantes do mercado, que digam-se de passagem, todos alinhados com o Ministério das Minas e Energia, apesar de nunca ter... O teatro não é esse, mas a realidade é essa, que o Ministério das Minas e Energia é alinhado, pelo menos a forma como eu vejo, repito. Isso é uma opinião, não é um fato, é uma opinião. Com o que eu vejo, com o que eu escuto, com o que eu converso. É o advogado dizendo no ponto. Edu, não se atreva. É o advogado dizendo, não se atreva. O jurídico. O pessoal do mercado no Conselho da Petrobras defendeu pagar todos os dividendos extraordinários. O governo defendeu segurar tudo. Mas tá só seguro, porque vai ser pago. Não adianta tu ficar depois... mas tá vendo, o governo só fingiu que não pagou porque pagou. Eu já tô te dizendo. Esse dividendo vai ser pago para frente. Qual deve ser a nossa luta? Para duas coisas. Para desenharmos mais investimentos para a Petrobras. É difícil, mas temos que buscar novos investimentos para que esses investimentos eles tenham
razão econômica, porque senão a gente não vai conseguir fazer enquanto a empresa for aberta, e que a gente recompre as ações da Petrobras para que a Petrobras volte a ser 100% pública. Aí é discussão de verdade. Aí é discussão de quem entende do assunto. O resto é briga política por poder que está utilizando e manipulando a opinião pública que não entende do assunto. Mas, olha aí, hein? Mas que barbaridade, hein? Ó, pedrada aí do nosso camarada Edu. Eu gostei. Acho que é um assunto que eu sempre vou querer falar. Eu acho que a gente precisa desse tipo de empresa e a gente tem. E a gente tem petróleo embaixo da terra, a gente tem gás, a gente tem gente para trabalhar, a gente tem expertise, e a luta é política. Então vamos fazer a luta política. Né? A luta é política e é importante que a gente se municie, né, para travar essa luta política. Beleza? Chegou até aqui? Porra, dá uma moral pra nós aí, te inscreve no canal, clica no sininho, existe sininho ainda? Nem sei se existe sininho, mas deixa o teu like, indica o vídeo pros amiguinhos, pras amiguinhas, coloca nos teus grupos do WhatsApp, quem sabe, hein? Faz rodar o vídeo aí, comenta alguma coisa aqui embaixo e se quiser, vai ali no comentário fixado e procura um dos links para ajudar a manter a nossa programação no ar. Te inscreve também no nosso canal de cortes, porque as lives agora rolam por lá as lives que a gente faz as nossas gravações, além de ter vídeo todo dia, de domingo a domingo, sempre às 18 horas, os melhores cortes do que a gente produz aqui no canal. Valeu, falou, tchau, tchau, até a próxima, galera.